a realidade, as duas pessoas não estão sós numa relação. Elas trazem com elas todos os membros da sua família. Há sempre várias trocas a acontecer a nível dos dois inconscientes, das duas pessoas que estão na relação e que não temos consciência disso. Mas quando temos estas chaves na mão, conseguimos abrir uma porta e ter acesso a uma informação incrível, muitíssimo valiosa sobre nós e a nossa vida e sobre os nossos relacionamentos, que pode ser muitíssimo transformador. Meus queridos, cá estamos para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje voltamos a ter o privilégio de contar com a presença de Isabel Antunes. Muito bem-vinda de volta ao Descobre Astrologia, Isabel. Muito obrigada, Diogo. É com muito gosto que eu estou aqui contigo hoje a partilhar mais um tema sobre a astrologia. Quero obviamente agradecer o teu convite de estar aqui novamente. Tenho mesmo muito gosto e não posso deixar de mais uma vez dar-te os parabéns por todo este projeto incrível que tu tens, fantástico, que permite que a astrologia chegue a mais pessoas e que possa ajudar muitas mais pessoas. Por isso, muitos parabéns mesmo. E que continues e que o teu projeto floresça e que chegue cada vez mais longe. É isso que eu desejo. Assim seja. Olha, boas energias. Muito obrigado pelas suas palavras e estamos aí. Fico muito feliz de voltar a ter aqui mesmo, Isabel, para falar de um assunto que eu acho que a nossa audiência, as pessoas que estão connosco, vão adorar, que é a chave oculta do relacionamento. Isabel, que tu É trouxeste hoje para nós isso. falarmos. E como é que nós vamos começar? Como é que tu queres começar para onde é que tu queres começar este tema, Isabel? Vamos começar por onde? Ok, então antes de mais, se calhar explicar aqui um bocadinho este título, A Chave Oculta dos Relacionamentos. Qual é que é a minha ideia hoje? É partilhar aqui com todos um tema sobre os relacionamentos amorosos, mas vamos olhar para o tema dos relacionamentos com um olhar mais profundo. Vamos, portanto, sobretudo, olhar aqui para uma camada mais profunda deste tema dos relacionamentos, uma camada que nos traz aqui muita informação, muita clareza sobre nós mesmos, sobre porque é que eu estou a viver este relacionamento, o que é que estará por trás disto tudo e, portanto, ter acesso a esta informação mais profunda, mais interna em nós mesmos, é um privilégio e permite-nos olharmos para nós mesmos e para os nossos relacionamentos com outro olhar, compreender o porquê de muitas questões e desta forma poder fazer aqui mudanças. Portanto, esta informação pode melhorar incrivelmente uma relação amorosa. O que acontece é que este conhecimento, por estar associado a uma camada mais profunda de nós mesmos e da nossa vida, uma dimensão mais interna, nós não acedemos a ele de uma forma linear e automática e direta. E daí este tema é como se tivéssemos que encontrar umas chaves que está oculta, que não é de uma acessibilidade assim muito fácil, mas quando temos estas chaves na mão, conseguimos abrir uma porta e ter acesso a uma informação incrível, fascinante, muitíssimo valiosa sobre nós e a nossa vida e sobre os nossos relacionamentos, que pode ser muitíssimo transformador. E por isso o tema. Não, excelente. E a vida é relacionamento, não é? De alguma forma. Por isso, este vídeo vai-te ajudar em todas as tuas áreas de vida, porque a vida é relacionamento. Exatamente. Eu aqui vou-me focar mais na dinâmica amorosa. Aliás, a minha ideia é trazer exatamente aliás, trago aqui um exemplo de uma relação amorosa entre duas pessoas. Já agora, antes disso, quero aqui abordar alguns conteúdos importantes sobre esta temática, seja conteúdos da psicologia, como também das constelações familiares, e depois vamos pegar nestes temas e ver um caso concreto, um caso real, onde obviamente os nomes são nomes fictícios, não são os nomes das pessoas em causa, mas com uma história muito interessante e que é apenas um exemplo de como é que conseguimos aceder a esta informação aqui com a astrologia. Então, antes de mais, queria só partilhar que todos nós, nos nossos primeiros anos de vida, passamos por desafios, passamos por situações que não são agradáveis, que nos criam desconforto, que não acontecem por acaso e que estão, obviamente, associados a todas as histórias familiares dos nossos antepassados e todos aqueles padrões que temos tendência a repetir ao longo da nossa vida, seja nos primeiros anos de vida, seja depois na nossa vida adulta. Enquanto não temos consciência disto, é importante percebermos que somos muito condicionados por todos estes padrões que comandam uma grande parte da nossa vida sem darmos conta disso. Por exemplo, as atitudes que nós temos, as escolhas que fazemos, as decisões que temos, todas estas questões são condicionamentos, são condicionadas por todos estes padrões que vêm de trás e que têm um peso gigante na nossa vida. É como se estivéssemos numa roda do hámster. Aquelas rodas, né, que muitas vezes se dão aos hamsters para eles se exercitarem, em que eles estão ali em movimento constante, mas não saem do mesmo sítio, não é? É um bocadinho esta a questão dos padrões que temos tendência aqui a repetir.
lá está, o que é que se passa? É que todas as nossas vivências, os primeiros anos de vida ficaram lá atrás, já passaram muitos anos, há uma tendência em reprimirmos muito mais do que nós imaginamos de todas estas situações que vivemos lá atrás na nossa infância e não temos, portanto, consciência daquilo que se passou e que aconteceu. São memórias, são situações que caem no nosso esquecimento. Para além disso, enquanto adultos, a nossa vida mudou. Muitas vezes até já nem vivemos na mesma cidade, já nem vivemos no mesmo país, lidamos com outras pessoas, temos um estilo de vida diferente e por isso não é fácil termos a consciência de que estamos na nossa vida adulta a repetir exatamente os mesmos padrões que vimos lá atrás na nossa infância. Obviamente que ter consciência disto faz toda a diferença e permite-nos olhar para nós mesmos com um outro olhar, não é? Compreender porque é que eu estou a viver esta situação na minha vida, o que é que está por trás de tudo isto, o que é que eu posso fazer para mudar, não é? Portanto, compreender a raiz de tudo isto permite-nos olhar para os nossos padrões, consciencializá-los e isso dá-nos aqui um passo para podermos transformarmos e para podermos mudar estes padrões. Lá está, o ganho de consciência é sempre muito libertador e é o grande passo para qualquer processo de transformação. Também podemos olhar para os nossos relacionamentos e perceber que, muito provavelmente, o que acontece em geral é que as pessoas podem ir mudando, mas as situações repetem-se, os enredos, as circunstâncias. Então, quando ganhamos esta consciência, percebemos que estamos a repetir padrões também na nossa dinâmica amorosa, por exemplo. E lá está, podemos também assim olhar para a pessoa com quem estamos, quando estamos numa relação, e perceber que essa outra pessoa com quem estamos também está a repetir padrões de infância, que provavelmente não tem assim tanta consciência de todos estes padrões que está a repetir, e desta forma vamos olhar para o outro com outras lentes, com um olhar mais profundo e compreender que, tal como nós, a outra pessoa com quem estamos também tem os seus desafios, também tem as suas limitações e que se calhar aquelas atitudes que tem e que, por exemplo, até podem ter sido conversadas em conjunto com ambas as pessoas da relação e que até chegaram à conclusão de que se calhar aquelas atitudes devem ser mudadas, que deve haver aqui alterações para que tudo funcione melhor e onde, por exemplo, ambas as pessoas até mostraram um grande empenho nessas mudanças porque querem mesmo que a relação melhore, mas o que pode acontecer é que a pessoa com quem estamos não muda o seu registro, mantém exatamente o mesmo registro, como se não tivesse havido qualquer tipo de conversa. Ou seja, o que é que poderá estar por trás disto? Efetivamente, até a pessoa com quem estamos até poderá ter-se desinteressado da relação, até poderá já não estar empenhado genuinamente, porque já não tem o mesmo interesse que tinha antes. Mas poderão estar a acontecer aqui outras situações, outras questões. Ou seja, a pessoa pode, de certa forma, estar a repetir os mesmos padrões sem se dar conta disso, porque já os repete há muitos anos, de forma automática, sem pensar e, portanto, não se aperceber de que está a manter o mesmo registro. Ou, por exemplo, a pessoa até pode ter-se dado conta, não é? Que, ou seja, ter consciência de que é preciso mudar, só que pode haver uma força interior dentro dela, que a impeça de fazer diferente, de fazer de outra forma, seja por medos, seja por inseguranças, seja por aquilo que quer que seja, não é? Então, lá está, se nós não tivermos esta consciência, o que é que vai acontecer? Vamos ter uma grande tendência para olhar para o outro e para de forma rápida interpretar esta atitude do outro como uma falta de interesse, como se a outra pessoa já não tem qualquer interesse em nós, já, e portanto isto pode-nos trazer aqui uma tristeza, pode-nos trazer aqui um desconforto, inclusive até nos podemos nos sentir desvalorizados, quando na realidade não é disso que se trata, não é? Só que este tipo de situações acontece muitas vezes, e lá está, isto acaba por minar relações. Portanto, compreendermos a nossa história familiar, portanto, as nossas raízes, o que é que aconteceu, que padrões eu estou a repetir, e seja em nós mesmos, seja na pessoa com quem nos relacionamos, obviamente que é uma grande mais-valia para o melhor sucesso de qualquer relacionamento. Excelente, Isabel. Basicamente é isto, lá está. E
O que é que acontece? Acontece que todos nós estamos aqui neste planeta, nesta vida, estamos todos a repetir padrões, não é? E o grande objetivo é irmos ganhando consciência destes padrões. É como se os repetimos até eles serem vistos por nós. E serem vistos, serem consciencializados e serem resolvidos. E assim vamos trilhando o nosso percurso evolutivo. E o grande ativador de todos estes processos de ganhos de consciência, de trabalho interior, são os relacionamentos. Obviamente, sobretudo, aqueles relacionamentos mais significativos, mais de maior proximidade, não é? Que vão aqui mexer nos nossos botões e vão, de alguma forma, incentivar-nos a olharmos mais para dentro e a ganharmos de consciência daquilo que precisamos trabalhar em nós, de ganhar consciência, de resolver, de forma a irmos caminhando, dando passos no nosso caminho evolutivo e chegando cada vez mais longe. E lá está, e por isso o universo é eficiente e ele não desperdiça energias, e o que acontece é que ele coloca-nos aquela pessoa certa na nossa vida, que vai tocar nos nossos botões daquela forma certa, a ideal para nós, para nos fazer ter estes ganhos de consciência portanto, e assim podemos ir nos conhecendo melhor e trilhando este caminho de elevação dentro de cada um de nós. Portanto, basicamente são estas aqui as questões que são muito importantes. São muito importantes, não é? Deixarmos de ser simplesmente jogadores de um jogo e passarmos a ser os planificadores desse jogo, em certo aspecto, não é, Isabel? Uhum, exatamente, temos essa consciência que vai permitir-nos libertarmos destes padrões, portanto, sairmos de um mecanismo de reação automático e entramos num mecanismo de decisão, de começarmos a ser nós a decidir. Mas nós só podemos começar a decidir quando ganhamos consciência destes automatismos que existem dentro de nós. Excepcional, exatamente, incrível. Então, eu resolvi aqui trazer este exemplo da árvore, porque muitas vezes usamos a árvore como símbolo do ser humano. Não é? Então, e se nós olharmos agora só para uma árvore, conseguimos ver que quando vemos a árvore, nós conseguimos ver o seu tronco e a sua copa. Nós não vemos as raízes da árvore. De qualquer forma, se nós cortarmos um ramo da árvore, ela vai continuar a viver e vai continuar a florescer. Mas se nós cortarmos as raízes da árvore, ela vai morrer, ela não vai conseguir continuar a viver a sua vida. Então, estas raízes são fundamentais à árvore, são as raízes que sustentam a vida da árvore. É estas raízes que circulam os nutrientes, que circula a energia, é nas raízes que circula a vida, efetivamente, não é? Só que elas são invisíveis, nós não a vemos, usando aqui esta metáfora. Então, também podemos olhar para o ser humano com este olhar e perceber que há uma parte de cada um de nós que não é visível aos nossos olhos. Por exemplo, os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, as nossas emoções, as nossas experiências vividas, que tudo isto que são temas tão importantes em nós, mas que nós não os vemos. E já dizia o príncipezinho que o essencial à vida é invisível aos nossos olhos, não é? O que é muito interessante. Continuando aqui com esta metáfora, também quando nós olhamos para uma árvore, parece que cada árvore está sozinha, que está a fazer a sua vida, que está desligada de todas as árvores, que está independente, a viver a sua vida de forma independente. Mas se nós mergulhamos nestas raízes invisíveis, nós percebemos que as raízes conectam-se umas com as outras. As raízes que já percebemos que são vitais para a árvore, que são essenciais à vida da árvore e que, porque estão debaixo da terra, são invisíveis aos nossos olhos. E usando esta mesma metáfora com o ser humano, também conseguimos perceber que todos nós estamos interligados e conectados uns aos outros pelas nossas raízes invisíveis que não vemos. Por exemplo, acontece muitas vezes haverem pessoas que são mais intuitivas e que com muita facilidade acedem a registros de outras pessoas. Também é comum, por exemplo, pensarmos em alguém e de repente o telefone toca e é essa pessoa que nos está a ligar, não é? Isto são as conexões que existem entre todos nós, ou até, e porque estamos aqui num canal de astrologia, se olharmos para a astrologia, todos nós que estudamos astrologia, que trabalhamos com a astrologia, sabemos que quando os planetas se movimentam nos céus, que isso dá-nos um impacto em nós e na nossa vida, de todos nós. Portanto, conseguimos perceber que estamos todos interligados por estas malhas energéticas, estamos todos conectados uns aos outros e até podíamos dizer que somos todos um,
porque todos nós partilhamos do mesmo inconsciente coletivo, todos nós partilhamos do mesmo tipo de experiências de vida, das mesmas etapas de vida, de certos desafios também, que são partilhados por todos nós. Portanto, estamos todos ligados e somos todos parte do todo e somos todos um neste sentido. E aproveito só para fazer aqui uma partilha, nos tempos que correm, que se a humanidade tivesse mais consciência de que somos todos um, que estamos todos conectados e ligados uns aos outros, e se tivesse uma maior vontade e um maior empenho de ser correto para consigo e justo para consigo próprio, bem como para todos os outros seres humanos à sua volta, não haveriam guerras. Isto é, a meu ver, muito É a importante de máxima, não ser. é? Não faças aos outros aquilo que não queres para ti. Era se fosse aplicado, o mundo era um sítio melhor. Exatamente, o mundo era um lugar muito melhor para todos nós vivermos, não é? A humanidade tem aqui um longo percurso ainda a percorrer para chegar lá. Exatamente, Isabel. Incrível esta metáfora, eu acho que de alguma forma explica bem. E é giro porque a ciência hoje em dia prova que as árvores são todas conectadas, não é? Então, até as árvores são todas conectadas pelas raízes, imagina nós, não é? Exatamente, exatamente. A ciência já explica tudo isto e até no próximo slide eu também vou abordar aqui este tema, que é muito interessante. Ou seja, mas antes de entrarem nesse tema, só olhando aqui para duas aves e para uma relação entre duas pessoas, na realidade as duas pessoas não estão sós numa relação. Elas trazem, portanto, com elas, todos os membros da sua família, ou seja, todas portanto, as histórias de vida familiares, os padrões, as situações, as vivências também vêm para a relação entre as duas pessoas que estão envolvidas numa relação. É importante termos esta consciência. E falando também em termos mais de células e da parte da biologia e da ciência que nos fala sobre todos estes temas, queria dizer-vos que portanto, a nossa primeira célula, que depois vai se multiplicar e dar lugar ao nosso corpo físico, essa primeira célula, portanto, ela resulta de um espermatozoide e de um óvulo, onde, portanto, que tem a herança genética dos nossos pais, com todos os enredos, as situações, as circunstâncias, os padrões, as histórias vividas, e que será transmitido para os filhos, obviamente. E a ciência, através da genética e da epigenética, comprovam que as várias experiências que uma pessoa vai viver ao longo da sua vida são transmitidas biologicamente às gerações seguintes. Os nossos padrões que temos tendência a repetir estão muito ligados aos nossos genes, à genética, mas ao longo da vida todos nós vamos passando por experiências, por situações, por vivências, e a forma como vamos reagir a essas situações podem alterar os nossos comportamentos. Podem nos trazer ganhos de consciência e podem nos trazer uma outra atitude perante certas questões que possam surgir na nossa vida. E lá está, quando os nossos comportamentos alteram, também a expressão dos nossos genes também se modifica, possibilitando que o novo se instale e dando aqui espaço para quebrarmos padrões e para termos aqui mudanças na nossa vida, tanto tal como a epigenética nos aborda este tema. E, portanto, tendo tudo isto presente, é importante referirmos que a qualidade dos nossos relacionamentos vai melhorar substancialmente se nós olharmos para nós mesmos e tivermos em conta toda a nossa história familiar, aquilo que se passou nos nossos primeiros anos de vida, todo esse percurso de vida, bem como da pessoa com quem nos relacionamos, obviamente para além da análise que vamos fazer sobre o momento presente. Mas se acrescentarmos todas estas histórias que vêm de trás e que cada um de nós vivenciou, isso vai-nos obviamente permitir olharmos para o outro com outro olhar, temos uma outra consciência da pessoa com quem estamos na relação e isso obviamente vai melhorar bastante qualquer relacionamento, não é? Vamos conhecer melhor o outro e até vamos compreender os seus desafios, vamos compreender aquilo que o outro precisa trabalhar e se fizer sentido, e se as pessoas em causa estiverem disponíveis para isso, até podem viver a relação num nível muito mais elevado
procurando haver aqui uma colaboração, uma reciprocidade a nível de colaboração um com o outro e ajudando o outro, portanto, a ganhar a coragem necessária, a força necessária para fazer as suas mudanças, para quebrar os seus padrões, para dar um passo num outro sentido, para mudar posturas e comportamentos, não é? Portanto, isto, haver esta reciprocidade entre as duas pessoas que estão dentro de uma relação, não é? Portanto, tendo este olhar, tendo esta consciência, e tendo estes conhecimentos, isto é possível, isto será viver a relação num nível muito mais elevado e muito mais Sim, construtivo, mais pleno e que acaba por trazer, obviamente, muito mais satisfação e muito mais plenitude. exatamente. Excelente, Isabel. E agora trago-vos aqui este slide com os icebergs, porque também usamos muito, e nas construções usa-se muito os icebergs também como representação do ser humano, onde temos aquela pontinha do iceberg que está acima do nível da água, não é? E que corresponde à nossa parte consciente, sendo que toda a imensidão do iceberg que fica mergulhado debaixo da água corresponde a toda aquela parte de nós que é inconsciente. Queria também aproveitar esta imagem para dizer que, tal como vimos com a metáfora das árvores, que se conectam, as suas raízes ligam-se e conectam, também os icebergs debaixo d'água, que nós não temos esta consciência, eles também tocam-se, interligam-se, conectam-se uns com os outros. E na realidade, quando escolhemos alguém para um relacionamento, por detrás disto estão processos inconscientes a funcionar. E ao longo da relação, qualquer que ela seja, há sempre várias trocas a acontecer a nível do inconsciente, a nível dos dois inconscientes, das duas pessoas que estão na relação e que não temos consciência disso. E na realidade, nós conseguimos aceder a mais conteúdo da pessoa com quem nos relacionamos, mas não temos consciência disso a nível do nosso consciente, fica no nosso inconsciente. Mas tudo isso acaba por ter impacto nas nossas atitudes, nas nossas posturas, perante essa pessoa e nessa relação, que é importante também referir. Também aqui queria trazer aqui um outro tema, que é o seguinte, ou seja, cada uma destas pessoas, tal como todos nós, apenas temos acesso a uma pequenina informação sobre nós mesmas, portanto, uma parte muito pequena sobre tudo o que é o nosso ser. Então, quando vamos para uma relação, qualquer que ela seja, vamos apenas com uma noção de nós mesmos muito pequena, não é? Portanto, há aqui muitas questões a nível do inconsciente que nós não temos noção e que estão a acontecer na relação. Se nós já temos uma consciência de nós muito pequena, vamos dar a conhecer ao outro, sobre nós mesmos, uma parte ainda mais pequena de nós. Portanto, na realidade, quando vamos para uma relação amorosa, nós vamos para o desconhecido. De qualquer forma, nós aqui somos os privilegiados porque temos uma ferramenta fantástica que é a astrologia, que nos permite não estarmos tão às cegas e ganharmos mais clareza e mais consciência de nós, das nossas raízes, desta dimensão do nosso ser mais profunda e que tem um impacto tão grande na nossa vida, bem como da pessoa com quem nos relacionamos, e por isso conseguimos aceder aqui a mais conteúdo e temos aqui muito maior possibilidade de melhorarmos a nossa vida e de aproveitarmos todos estes conhecimentos para melhorarmos também os nossos relacionamentos. E agora, Sim. então, eu gostaria de trazer aqui 2 mapas. Então, vamos ver o mapa da Ana e do Pedro? Sim, Fictício, já sim. sabes, vale a pena para reforçar que estes jogos são fictícios, não é, Isabel? Exatamente, portanto, vamos então olhar aqui para estes 2 mapas. Estes nomes não são os nomes reais, obviamente, tanto das pessoas destes mapas, obviamente, são nomes fictícios. Aqui o importante é, obviamente, olharmos para os mapas em si e percebermos como é que todas estas dinâmicas acontecem e o quanto a astrologia nos traz de tão precioso e tão incrível sobre também, para além daquela análise mais direta da nossa dinâmica amorosa, sobre uma outra análise mais profunda, uma dimensão mais profunda de toda esta análise que é tão rica e que pode efetivamente transformar e mudar bastante as nossas vidas e trazer-nos aqui uma outra consciência. Então, olhando aqui para estes mapas, então, como referi, vamos primeiro de tudo olhar para a dinâmica amorosa, portanto, de forma direta,
aquilo que normalmente fazemos quando analisamos um mapa astrológico, aquela análise mais direta, e depois de seguida vamos olhar um bocadinho aqui para as raízes, tanto da Ana como do Pedro, para uma outra dimensão desta análise mais profunda e muito gratificante e muito interessante. Claro que eu vou apenas pegar aqui alguns pontos, não vou abordar tudo aquilo que aqui está, senão ficaríamos aqui o dobro ou o triplo do tempo. O resto da Não, vida, não é? exatamente. Vou apenas abordar aqui alguns elementos, só para percebermos como é que podemos fazer estas análises. Então, antes de mais, olhando aqui para o mapa da Ana e pegando aqui só numa análise assim muito rápida sobre aqui um bocadinho aqui alguns pontos-chave da Ana e depois do Pedro, nós verificamos que a Ana tem aqui um ascendente em Escorpião, em água, o regente, o ascendente, aqui o regente do ascendente tradicional é este Marte em Peixes, também água, tem aqui uma lua em Caranguejo, também do elemento água, e um sol aqui em Carneiro, que já é um sol ligado ao elemento fogo. De qualquer forma, tanto os signos de água como os signos de fogo são signos emocionais. Então podemos dizer, nesta análise rápida e inicial, que a Ana terá aqui um lado muito emocional, sobretudo ao nível da água. E, portanto, é alguém mais sensível, mais afetiva, empática, alguém que procura vínculos, procura os afetos, procura a ligação com os outros à sua volta, que lhe façam obviamente sentido. O Pedro já tem aqui um ascendente em Touro, terra, portanto um signo racional e não emocional. O seu regente, o ascendente, é muito interessante, é esta Vênus aqui em Escorpião. O regente, o ascendente, está na casa 7 e isto já nos vai indicar que para o Pedro o tema dos relacionamentos é um tema muito importante, porque o seu regente, o ascendente, está na casa 7. Está aqui em água, em Escorpião. Depois temos aqui uma lua em Aquário e temos um sol no signo de Balança. Portanto, temos aqui mais energia de ar, e o ar é um elemento racional. Temos aqui um ascendente em Touro, que é terra, que também é racional. Temos sim aqui depois esta Vênus aqui em Escorpião, que é a água, mas predomina aqui a energia racional. Portanto, podemos dizer que o Pedro é alguém mais racional, nesta análise mais inicial e ainda abreviada. Tem um lado mais mental, mais lógico, focado aqui no mundo das ideias, um lado também sociável, também prático, pragmático, mais objetivo, também aqui com este ascendente em Touro, aqui presente. Portanto, vemos aqui que temos aqui duas pessoas que de alguma forma são opostas nesta análise inicial, mas que podem ser complementares. É o que vamos ver. Vamos descobrir esse mistério. Exatamente. Olhando agora aqui para uma análise mais da dinâmica dos relacionamentos amorosos, podemos analisar aqui o eixo relacional, que é o eixo que vai do ascendente ao descendente. O ascendente corresponde ao início da casa 1, que é a casa do indivíduo. O descendente corresponde ao início da casa 7, que é a casa do outro. Então este eixo, portanto, é chamado o eixo relacional. E se nós olharmos, verificamos que neste eixo relacional ambos têm os mesmos signos, de sentido inverso. Temos aqui o signo de Touro e o signo de Escorpião. O Touro e o Escorpião são signos femininos, são signos frios, são signos yin. Lá está, os signos de terra e os signos de água são signos femininos, os signos de ar e os signos de fogo são signos masculinos. Portanto, aqui temos signos femininos, signos frios, né? Portanto, a terra frio e seca, a água frio e úmida. Portanto, temos aqui, tanto por parte da Ana como por parte do Pedro, uma postura mais receptiva na relação, há aqui uma tendência para estarem mais atentos ao outro, um lado mais observador, também há aqui uma tendência para aguardarem mais que o outro tome primeiro a iniciativa antes de antes de tomarem uma atitude, qualquer que ela seja. Também verificamos aqui que o Touro e o Escorpião são signos fixos. Temos aqui um modo fixo aqui presente, fixo ou sólido, dependendo do nome que queiramos dar. E, portanto, o que acontece? Ambos, tanto a Ana como o Pedro, procuram numa relação amorosa, uma relação onde haja estabilidade.
têm preferência por relacionamentos mais longos e duráveis e não relacionamentos fugazes e rápidos. Têm a tendência, por exemplo, quando existe um desafio, para manterem a relação, para tentarem encontrar uma solução, não é? Portanto, há uma tendência para permanecer, para estar na relação e para manter a relação, aqui com este eixo. Portanto, aqui, com este eixo, verificamos que tem aqui pontos em comum, os dois, nesta questão. Olhando aqui para a casa 7, a casa por excelência dos relacionamentos amorosos, a Ana tem o signo de Touro na casa 7. Ou seja, isso significa que ela procura uma relação sólida, uma relação que lhe traga estrutura, estabilidade, que lhe traga segurança, portanto, poder saber com aquilo que pode contar na relação, uma relação onde possa concretizar algo a dois, com a sua cara metade, seria aquilo desejável para a Ana. Ou seja, ela procura alguém que lhe transmita confiança, que lhe transmita segurança, que lhe transmita solidez. São ingredientes aqui importantes para a Ana. E se nós olharmos aqui para o Pedro, nós verificamos que o Pedro tem no seu ascendente o signo de Touro. O signo que temos no ascendente é sempre o nosso cartão de visita e é logo aquela primeira impressão que temos do outro. Então a Ana, quando conheceu o Pedro, sentiu logo esta energia de Touro do seu ascendente. Ou seja, isto, claro que deu à Ana uma sensação de simpatia, de afinidade e de algum interesse por ele, porque ele traz aqui no seu ascendente justamente as características que a Ana tanto procura para uma relação amorosa, o que é interessante É muito verificarmos. interessante. Se nós olharmos aqui para o Pedro, ele tem na sua casa 7 o signo de Escorpião, não é? Então aqui podemos dizer que o Pedro procura uma relação onde haja partilha, onde haja intimidade, onde hajam afetos, onde hajam emoções, onde hajam vínculos e, sobretudo, a possibilidade de poder viver uma relação a dois intensa, profunda, com a outra pessoa com quem está. Portanto, procura alguém mais emocional, mais sensível, mais carinhosa, para uma relação a dois. E se temos os signos invertidos, então o que acontece é que o Pedro, quando conhece a Ana, aquilo que vai logo sentir da parte da Ana é, obviamente, o signo que ela tem no seu ascendente. E ela tem então aqui o Escorpião no ascendente e, portanto, ele vai sentir que a Ana é aquela pessoa intensa, emocional, sensível, afetiva e que vai obviamente interessar aqui ao Pedro, não é? Portanto, podemos dizer que temos aqui um indicador de atração nesta relação, uma vez que temos aqui os signos opostos no eixo relacional. É importante referir que não podemos, porque há aqui um indicador de atração, dizer que tudo são rosas e viveram felizes para sempre, de todo. De qualquer forma, isto cria aqui alguma afinidade quando ambos se conhecem. Podemos ter pessoas que têm este indicador de atração e que estão, por exemplo, numa relação de amizade e, portanto, este interesse pelo outro, esta simpatia pelo outro, não tem que acontecer apenas numa relação amorosa. Pode também acontecer noutro tipo de relações, não é? Pronto. Olhando aqui para esta casa 7 de ambos, verificamos o que é interessante, que ambos têm Vênus na casa 7, o que também é bastante interessante neste caso. Ou seja, ambos valorizam os relacionamentos, porque Vênus é o planeta que simboliza por excelência os relacionamentos e aquilo que nós valorizamos, não é? Portanto, como esta Vênus está na 7, em ambos os casos, há aqui uma valorização dos relacionamentos, dos contactos. E por outro lado, porque esta casa 7 é uma casa angular, é uma casa de visibilidade e é a casa por excelência dos relacionamentos, ambos têm aqui o terreno de certa forma facilitado e de alguma forma facilmente portanto, sente-se encanto e simpatia por eles, né? Eles transmitem esta simpatia, esta diplomacia com facilidade. Se nós olharmos aqui para o caso da Ana, esta Vênus é o seu regente da sua casa 7, uma vez que ela está em Touro a iniciar a casa 7 e a Vênus está na casa 7, que é o seu regente, também no signo de Touro. Então podemos dizer que esta Vênus, por estar em Touro, vai reforçar ainda mais aquelas características
que a Ana procura numa relação de estabilidade, de solidez, de segurança, de saber com o que pode contar, de relações duráveis. Portanto, isto vai aqui reforçar esta questão. Esta Vênus está muito forte aqui nesta casa 7. Ela está em Touro, portanto, ela está em regência, também está em triplicidade, portanto, está aqui com muitos pontos positivos, está essencialmente dignificada, bastante dignificada. O que também nos pode indicar, e porque a Vênus também simboliza, neste caso, porque esta Vênus, no caso da Ana, rege a casa 7, simboliza os relacionamentos e simboliza o parceiro. Então há aqui uma tendência para a Ana valorizar a sua relação e valorizar o parceiro com quem está em relação. De qualquer forma, esta Vênus tem aqui este nó de sul conjunto a ela e, portanto, que pode aqui trazer-lhe alguma agitação, algumas oscilações e alguma instabilidade aqui nestes temas dos relacionamentos. Se olharmos aqui para o mapa do Pedro, que também tem a Vênus na casa 7, o que é interessante, verificamos que esta Vênus está aqui no signo de Escorpião, também de alguma forma a intensificar aquilo que tínhamos falado há pouco sobre aquilo que o Pedro procura num relacionamento amoroso, a tal intensidade emocional, os afetos, os vínculos, a relação, o carinho, portanto, todos estes temas, uma maior intimidade, uma maior ligação com a sua cara metade, aqui com tanto o ascendente, peço desculpa, com aqui a casa 7 a iniciar em Escorpião e a própria Vênus também na casa 7, também ela em Escorpião. Portanto, há aqui, nesta Vênus em Escorpião, aqui uma ânsia, uma vontade de fusão e de ligação com a pessoa com quem está em relação. De qualquer forma, esta Vênus está conjunta com este Urano. E este Urano vai-lhe trazer aqui alguma instabilidade e vai-lhe trazer aqui uma dualidade interna muito grande. Ou seja, por um lado, há uma ânsia de estar com a sua cara a metade, de se fundir com ela intensamente, mas por outro lado, e repentinamente e de forma súbita, uma vontade de se afastar, uma vontade de ter o seu espaço, de ter a sua liberdade e de ir para o seu mundo. Aqui presente. Portanto, temos aqui esta dualidade aqui com esta Vênus aqui conjunta com este Urano e onde este nódo lunar, que também é curioso, que também aqui temos um nódo lunar também nesta casa 7, um nódo lunar norte, vai ampliar aqui esta instabilidade e esta agitação interna que o Pedro sente na sua dinâmica dos relacionamentos amorosos. Já agora, interessante também aqui referir que, tendo o Pedro esta casa 7 a iniciar em Escorpião, o regente tradicional será o Marte, que está no signo de Balança e, portanto, para ele também será importante numa relação haver diálogo, haver partilha, conhecer um bocadinho mais da sua cara metade, haver aqui alguma troca de ideias e de conhecimentos, e é um Marte que está aqui nesta casa 6 e tendo em conta aquilo que o Pedro partilhou, ele tinha a percepção de que este seu lado mais instável, de se aproximar da Ana e depois de sentir uma vontade muito grande de se afastar e de fugir um bocadinho da relação, que causava aqui alguma instabilidade na Ana e de alguma forma ele procurava comatar isso, ajudando mais a Ana nas tarefas do dia-a-dia, nas responsabilidades, e o que este Marte também, enquanto regente da casa 7, na casa 6 também é um dos temas que pode aqui indicar e que ele partilhou, não é? Como forma de tentar aqui ajudar aqui a Ana. Olha, Ana, não fiques tão triste comigo, eu tento compensar desta forma. Vou lavar os pratos, hoje vou lavar a louça, não te preocupes, ver se te dava perdoado. Eu agora vou brincar um bocadinho, agora vou-me esconder, vou-me afastar para a cozinha, vou fechar a porta e vou lavar os pratos. Deixa-me ficar no meu mundo. Exatamente. Por exemplo, não é? Também é interessante, olhando aqui para estes dois mapas, verificar que ambos têm portanto, os nodos lunares, não é? Portanto, no eixo relacional. Portanto, tem ambos os nodos lunares aqui na casa 1 e na casa 7, o que é interessante.
porque eles têm idades muito próximas, eles têm um nó de norte em água, em Escorpião, o que de alguma forma lhes é pedido que cada um à sua maneira que façam um mergulho interior, que acedam às suas camadas mais profundas, que se conectem com as suas emoções mais profundas e que trabalhem isso dentro de si mesmos. De qualquer forma, vemos que eles têm os nodos lunares também invertidos, lá está. A Ana, por exemplo, tem o nódo lunar sul, portanto aqui em Touro, nesta casa 7, e portanto a sua zona de conforto, aquela zona que lhe é mais familiar, é estar acompanhada, neste caso estar com o Pedro, sentir-se segura, sentir que sabe com o que pode contar, é isto que lhe vai trazer aqui uma maior satisfação ou maior conforto. Aquilo que lhe é proposto é que ela aprenda a ganhar mais autonomia, portanto, a estar consigo e a sentir-se bem em estar consigo, a cuidar de si própria, portanto, que ela trabalhe estas temáticas e que desta forma ganhe mais autonomia e se sinta bem consigo mesma, mesmo quando o Pedro não está, neste caso. Aqui, em relação ao Pedro, ele tem o Norte Sul, portanto, aqui muito, muito perto aqui do ascendente na casa 1, e portanto a sua zona de conforto, vá lá, é refugiar-se no seu mundo, é estar consigo, longe de todos lá fora, portanto é isso que lhe traz algum conforto, que neste caso não trará assim um tão grande conforto, porque este Norte-Sul está aqui também conjunto aqui com este Quiron, e portanto de alguma forma este conforto também lhe é desconfortável, tal como nós também já olhámos aqui um bocadinho para esta Vênus-Urano, que também lhe traz esta dualidade e este desconforto interior quando se afasta, e que os nodos também abordam aqui este tema. Aquilo que é pedido aqui ao Pedro, obviamente, é que ele tenha a coragem de se estar mais a conhecer, neste caso a Ana, portanto, ou à pessoa com quem estiver em relação, ou seja, que consiga partilhar mais quem é ao outro, que sentindo-se seguro em fazê-lo, que se entregue mais ao outro, que não sinta receio em expor quem é e em partilhar as suas vulnerabilidades com a sua cara metade. Aquilo que o Pedro partilhou é que isto causava-lhe medo, causava receios, como se os relacionamentos fossem uma ameaça. Interpretei eu na altura, quando falei com ele, e havia aqui um sentimento, um receio, e se a Ana se não gostar daquilo que eu partilhar com ela, o poder sentir-se um bocadinho insuficiente, ou o receio de o sentir. E por isso ele fugia para o seu mundo e ficava consigo próprio. Não é? Portanto, por aqui nós estamos aqui a ver várias questões aqui importantes desta dinâmica relacional, aqui há alguns desafios, e na verdade é que eu conversei com eles e a Ana partilhou que este lado instável do Pedro de se afastar, de ir para o seu mundo, estabilizava bastante, que fazia sentir-se sozinha na relação e que a deixava frustrada também, porque ela queria criar uma ligação de maior proximidade e de alguma forma o Pedro não estava a permitir que isso acontecesse. E isto fragilizava e fazia sentir-se às vezes desvalorizada com ela própria, como se o Pedro a estivesse a rejeitar ou portanto, a não mostrar tanto interesse na Ana. O Pedro também partilhou e também disse que realmente que sentia-se frustrado por querer estar com a Ana, gostar muito da Ana, valorizá-la e querer estar com ela, mas de alguma forma sentir esta instabilidade interior e esta necessidade de fuga, tanto por vezes a acontecer, mas que o deixava muito frustrado, que o deixava triste, mas ele não sabia como lidar com isto e o que fazer para ultrapassar estes desafios. E, portanto, isto fazia-o também sentir-se sozinho na relação e fazia-o também esta instabilidade trazer-lhe aqui muitas frustrações nesta dinâmica amorosa. Então, com base nesta informação, vamos então agora olhar para uma dimensão mais profunda desta dinâmica dos relacionamentos amorosos. Portanto, vamos perceber o que é que poderá estar por trás de tudo isto,
porque é que tudo isto está a acontecer, não é? E o que é suposto, ou o que é que cada um deles poderá fazer para que a relação melhore, ou o que é que cada um deles deverá ganhar consciência também para lidar melhor com todos estes desafios e para promover aqui algumas mudanças nesta relação. Se nós olharmos aqui para o ambiente familiar de infância da Ana, que é onde tudo isto começa, as nossas raízes, como disse no início, os tais primeiros anos de vida, onde estamos a repetir os padrões familiares e que depois, enquanto não ganhamos consciência deles, vamos repetindo ao longo da nossa vida, então vamos olhar para estes padrões familiares. E por isso vamos olhar aqui para a casa 4, que simboliza o nosso ambiente familiar de infância. E se nós olharmos, verificamos que a Ana tem o signo de Aquário nesta casa 4. Logo, a energia de Aquário traz-nos aqui um lar mais racional, um lar mais distante, provavelmente pais mais independentes, menos afeto e, como nós vimos no início, tendo a Ana tanta energia de água, como vimos, sendo a Ana tão afetiva, esta procura de vínculos e de afetos, logo por aqui começamos a pensar que se calhar a Ana poderá ter sentido aqui pouco afeto neste lar, alguma distância dos pais, não é? Começamos talvez a criar aqui este ponto de interrogação. Será que e continuando aqui esta análise e olhando aqui para o regente tradicional deste aquário nesta casa 4, verificamos que é o Saturno e o Saturno está na casa 9. A casa 9 simboliza o distante, o longínquo e, portanto, numa análise do ambiente familiar de infância, isto vai nos indicar, de outra forma, pais distantes, pais que estão distantes, que estão noutro registro, que estão mais afastados, que estão mais ausentes. Não é? Portanto, vem reforçar aqui este tema que o Aquário, nesta casa 4, já nos iria trazer. Este Saturno, que é o regente desta casa 4, está no signo de Caranguejo, não é? Então poderíamos dizer, ok, mas ele está aqui em Caranguejo, então se calhar isto até trouxe aqui alguns registros de afeto, alguns registros de vínculos, até pode ter trazido, mas eles foram esporádicos, com aquilo que estamos a ver, e até porque este Saturno aqui em Caranguejo está muito debilitado, ele está exilado e está peregrino, e portanto na realidade a Ana sentiu falta de proteção, o que não foi nada fácil para ela, e que a fez sentir-se sozinha neste ambiente familiar de infância. Se nós olharmos aqui para a casa 4, verificamos que temos aqui Marte nesta casa 4. E o Marte vai trazer aqui tensões, ou seja, poderá nos fazer pensar que se calhar existiram aqui tensões neste lar, tensões emocionais, tanto o Marte aqui em Peixes, cortes, rupturas, afastamentos, agitações aqui que a Ana pode ter sentido no seu ambiente familiar de infância. E na realidade isto aconteceu, a Ana partilhou que havia aqui muita tensão entre os pais. E se nós formos ver o regente da casa 4, a casa 4 normalmente também simboliza o pai, e portanto o regente da casa 4, que é este Saturno, está a fazer uma quadratura ao Sol, que é o regente da casa 10. Portanto, o regente, a 10 simboliza a mãe, a 4 simboliza o pai, e o regente da 4 faz uma quadratura ao regente da 10. Ou seja, há uma tensão entre o pai e a mãe, uma tensão que estava sempre presente aqui neste lar. E de alguma forma este Marte aqui em Peixes vem reforçar esta tensão e esta sensação que a Ana tinha de muita tensão no lar, tensões aqui emocionais aqui muito presentes aqui neste lar. O que a deixava ainda sentir-se mais sozinha, e lá está, os pais estavam muito em tensão um com o outro e portanto não estavam tão disponíveis para a Ana, porque estavam ali muito nas suas dinâmicas relacionais. Se nós olharmos aqui para a Lua, porque quando fazemos esta análise devemos sempre olhar para a Lua, porque a Lua simboliza sempre os nossos primeiros 4 anos de vida, para além de simbolizar obviamente as nossas necessidades emocionais, as nossas emoções, o que é algo tão importante, verificamos que esta Lua faz uma conjunção com este Saturno, não é? E isto pode ter trazido, nestes primeiros 4 anos de vida, à Ana, mais uma vez, de outra forma, chegamos aqui a este mesmo tema, uma sensação de uma frieza emocional, de uma secura de afetos,
de restrições de afetos, uma sensação de poder ter crescido com a ideia de que os afetos têm que ser racionados, que não há assim de forma abundante por aí, e portanto este distanciamento a nível de afetos aqui muito presente neste lar, sendo a Ana tão emocional e tão receptiva e uma pessoa tanto de afetos, né? Portanto isto não foi fácil e fez com que ela se tivesse sentido muito sozinha neste lar. Também podemos ver que esta Lua também faz aqui uma quadratura com este Plutão e, portanto, o que vai aqui ainda reforçar ainda mais estas tensões que existiam no lar, que muitas vezes eram dramáticas, havia ali muitos dramas, muitas tensões, vai ampliar todas estas dinâmicas e trazer também aqui alguns jogos de poder que existiam entre os pais, entre aqui a relação entre os pais e que a Ana de alguma forma viveu com o seu olhar de criança, não é? Sem perceber muito bem o que é que estava ali a passar e sem entender porque é que os meus pais não olham mais para mim, não vêm brincar comigo, não me dão mais afeto, que é isto que eu tanto necessito e que eu tanto procuro, não é? Portanto, este lar não foi aqui muito fácil para a Ana, não é? Como podemos ver. Vamos agora olhar aqui para estas raízes, aqui em relação ao Pedro, estes primeiros anos de vida, aqui de acordo com o Pedro. Se nós olharmos, verificamos que ele tem caranguejo na casa 4, não é? Então, este caranguejo na casa 4 poderemos pensar que provavelmente o Pedro, se calhar, depois teremos que ver o resto para perceber melhor, se calhar este lar para o Pedro foi um lar emocional, foi um lar onde podem ter existido aqui afetos, pode ter havido aqui um lado mais cuidador, mais protetor, tendo caranguejo nesta casa 4. Olhando para o regente, verificamos que o regente do caranguejo é a Lua, que está em Aquário. E é uma coisa muito interessante, quando eu vi isto, achei mesmo muito interessante, é que a Ana tem Aquário na casa 4 e o regente, o Saturno, em Caranguejo. E o Pedro tem Caranguejo na casa 4 e o seu regente, a Lua, em Aquário. Eu achei isto bastante interessante mesmo. Isto não tem que ser assim, obviamente, mas achei interessante neste caso haver também aqui esta sintonia de alguma forma. Com esta lua aqui em Aquário, o que é que isto poderá ter trazido? Aqui há alguma ambivalência nesta relação do Pedro com os seus pais, ou seja, por um lado sentir que há aqui afetos, que há aqui um lado cuidador e protetor e quando menos espera, porque está à espera de receber estes afetos e de sentir-se protegido e acarinhado, quando menos espera sentir os pais distantes, portanto, os pais que de repente que se afastam e que se tornam distantes, não é? Isto pode ter criado aqui um grande desconforto ao Pedro, esta sensação, e pode tê-lo feito sentir-se um pouco rejeitado ou um pouco desvalorizado por estas questões. Se nós verificarmos, esta lua está na casa 10 e efetivamente, e tendo em conta aquilo que o Pedro partilhou comigo, os pais estavam muito focados no seu trabalho. Estavam muito focados a trabalhar. Havia muito ali presente no lar temas de trabalho, de responsabilidades, e na realidade até posso já partilhar, o pai trabalhava fora, trabalhava longe de casa, só vinha aos fins de semana, portanto estava fora durante toda a semana, só ao fim de semana é que estava em casa. E lá está, interessante, o regente da casa 4, agora enquanto pai, está na casa 10, o pai que está fora a trabalhar. A mãe trabalhava em casa, o que também é muito interessante neste mapa. Estava em casa a trabalhar. O regente desta casa 10, que é o Saturno, e que simboliza a mãe, está na casa 4. A mãe estava em casa a trabalhar. Estava ali muito focada nas suas tarefas que tinha que fazer. Portanto, trabalhava a partir de casa. E aquilo que o Pedro contava era que ele sentia-se sozinho neste lar. O pai estava fora, sentiu obviamente esta grande ausência do pai. A mãe estava em casa, mas não brincava com ele, estava a trabalhar. O Pedro, enquanto criança, a criança, isto é importante também partilhar, que as crianças não conhecem ainda o mundo dos adultos e as crianças não sabem o que é ganhar dinheiro, nem o que é ir trabalhar, não percebem nada disso ainda porque são crianças, ainda estão a viver a sua infância no seu mundo de criança.
Então, se tivessem falado com o Pedro neste caso, e se tivessem explicado ao Pedro o que era isto de estar a trabalhar e que a mãe até gostaria muito de ficar aqui a brincar contigo, mas não pode, teria sido diferente. Como tudo isto não foi explicado, então o Pedro sentia-se rejeitado, sentia-se ainda mais sozinho, porque a mãe estava com ele em casa, mas preferia fazer outras coisas do que ir brincar com ele, não é? O que o fazia sentir-se mais desvalorizado com este tipo de questões. Este Saturno aqui, nesta casa quadro, de outra forma, também nos fala aqui, ou reforça aqui este tema da frieza, das responsabilidades, do trabalho árduo, das tarefas, ou seja, dá aqui este lar, um ar ainda mais saturnino, de uma secura de afetos, uma frieza emocional, portanto vai aqui reforçar ainda para mais, porque este Saturno faz, olhando noutra perspectiva, uma oposição a esta lua que simboliza este lar, não é? Portanto, e que vai dar ao lar ainda mais secura afetiva, não é? Ainda mais frieza a nível de afetos aqui presente. Se nós verificarmos aqui esta relação entre o pai e a mãe, também é aqui representada por esta oposição entre este Saturno e esta Lua, porque o regente da casa 4 simboliza o pai, que está numa casa 10 e que faz uma oposição ao Saturno, que é o regente da casa 10 e que simboliza a mãe. Portanto, o planeta que simboliza a mãe, que é o Saturno, faz uma oposição à Lua, que é o planeta que simboliza o pai. Portanto, também temos aqui uma tensão entre o pai e a mãe. Portanto, havia aqui esta tensão aqui presente entre os dois, não é? E que o Pedro foi se apercebendo dela. E para além disso, quando havia esta tensão, mas quando o pai não estava, a mãe sentia-se triste e sozinha e também pouco disponível para o Pedro. E portanto temos aqui também este lar emocional, mas com cargas emocionais de tristeza, de solidão, da ausência do seu marido, neste caso, não é? Se nós olharmos aqui para a Lua, também no tal contexto dos primeiros 4 anos de vida, não é? Verificamos que é uma Lua que tem uma oposição com este Saturno, o que vai reforçar ainda mais esta frieza a nível de afetos, esta restrição de afetos, esta secura, portanto, estes afetos que são racionados, tal como no caso da Ana, o que é também interessante de se ver. E esta Lua também faz aqui uma quadratura com este Urano, não é? Portanto, o que vai trazer aqui instabilidades no lar, cortes súbitos, repentinos, portanto, afastamentos repentinos, aqui também um sentimento de vazio e de ausência, de cortes aqui presentes neste lar, não é? Olhando aqui para estes temas. Claro que muito mais haveria aqui a dizer, tanto aqui no mapa da Ana como no mapa do Pedro, como é óbvio, cada mapa é riquíssimo sempre, traz-nos imensa informação, não é? Cada mapa, portanto, descreve o ser humano ou fala-nos sobre um ser humano e todos os seres humanos são riquíssimos a nível de informação e de conteúdo, mas de qualquer forma estamos aqui nesta partilha astrológica e eu trouxe aqui estes pontos como os pontos mais essenciais, mas obviamente que haveria aqui muito mais a explorar e convido a quem faça sentido que explore aqui mais alguns ingredientes aqui no mapa e se quiser até deixe nos comentários que terei todo o gosto também em dar o meu feedback. Será muito giro. Se nós olharmos aqui para estes mapas e olhamos aqui agora, por exemplo, para a Ana, conseguimos perceber que a Ana está a repetir o padrão familiar dos pais, não é? Porque a Ana também está numa relação onde há aqui tensões que a destabilizam, há aqui o Pedro afasta-se repentinamente, isto vai destabilizá-la e, portanto, há aqui uma tensão nesta relação entre a Ana e o Pedro, tal como havia na relação dos pais, e também há aqui um vínculo entre a Ana e o Pedro, também um vínculo mais frágil, tal como existia na relação dos pais da Ana, não é? Que estavam aqui em tensão um com o outro. Portanto, temos aqui a Ana a repetir, na sua vida adulta, exatamente o padrão dos pais. Também verificamos que a Ana, na sua vida adulta, não é? Também sente nesta relação muita solidão, sente-se muito sozinha porque o Pedro afasta-se e não permite criar aqui vínculos mais sólidos entre os dois. Ou seja, ela sente aqui uma solidão na sua vida adulta, tal como sentia em criança.
não é? Aqui na relação com os pais, e entre os pais e com ela mesma, portanto, senti também esta solidão. Se nós olharmos aqui para o Pedro, também verificamos que o Pedro também está aqui a repetir os padrões dos pais. Portanto, os pais também têm aqui uma relação com vínculos frágeis. Aliás, o pai está fora a semana toda, só vem ao fim de semana. Depois há estes choques e estas tensões entre os dois. Tal como os pais, o Pedro na sua relação amorosa, e porque com os seus receios e os seus medos, ser necessidade de se afastar e de ir para o seu mundo, portanto está aqui a criar novamente, a repetir este mesmo padrão de vínculos frágeis, de uma relação, portanto, onde não há tanta intimidade e tanta partilha entre os dois. É? Para além disso, posso também só partilhar que, tal como os pais, o Pedro também trabalha muito e, de alguma forma, ajuda aqui neste mecanismo de defesa, de não criar tanto vínculo com a Ana, tanta ligação, porque tem que trabalhar, não é? Tem que estar a trabalhar e estar nos seus projetos profissionais. De qualquer forma, também temos aqui outra redução de padrão, ou seja, o Pedro lá atrás sentia-se muito sozinho, tanto no seu ambiente familiar de infância, o pai distante a trabalhar, a mãe a trabalhar em casa, mas a não brincar com ele, né, porque estava ali muito ocupada com os seus trabalhos, e portanto isto fez com que o Pedro, tal como a Ana, tivesse que brincar sozinho e passar o tempo consigo mesmo, não é? Que não é aquilo que as crianças procuram e que desejam. E portanto ele também está a repetir na sua relação este sentimento também de alguma solidão, de uma ausência de uma relação com a Ana com mais afetos, com mais intimidade, com mais partilha, como ele tanto gostava, e portanto temos aqui uma repetição do padrão de infância na relação entre os dois. Não é? Ou seja, temos aqui estes padrões a repetirem-se, estas histórias a repetirem-se. É interessante que ambos têm aqui pais com uma relação tensa entre eles, ambos têm pais com vínculos frágeis, não é? E que estão em tensão um com o outro. Portanto, ambos sentem-se aqui muito sozinhos nesta relação, não é? Com os pais, têm vínculos frágeis com os pais e sentem-se muito sozinhos nesta relação. Portanto, temos aqui raízes, ou temos aqui padrões. Claro que cada um deles viveu de formas diferentes, são pessoas diferentes, mas temos aqui padrões muito semelhantes entre os dois. Mas o que é interessante ver, e que foi interessante para eles perceberem e descobrirem, que embora tenha aqui padrões muito semelhantes, cada um deles lidou com estes padrões de forma diferente. Ou seja, a Ana, numa tentativa de não sentir-se tanto sozinha, ela tinha a tendência de se aproximar mais do Pedro, de ir mais ao encontro do Pedro, de estar mais acompanhada com o Pedro, no sentido de reduzir este vazio emocional que a acompanhava. Não é? Portanto, só que esta tentativa de estar mais com ele ia fragilizando e deixando-a cada vez com uma autoestima mais debilitada. O Pedro, portanto, perante este vazio, não é? Esta solidão e estes vínculos frágeis, numa tentativa de ultrapassar isto, ele tinha a tendência de se refugiar no seu próprio mundo, de ir para o seu mundo, procurando aí apaziguar-se e sentindo-se mais tranquilo. De qualquer forma, isto criava-lhe uma grande frustração, porque sentia-se de qualquer forma sozinho, mesmo portanto, neste seu mecanismo de funcionamento perante esta solidão de se afastar da relação. Portanto, isto trazia-lhe muita frustração, porque não era isso que ele desejava. De qualquer forma, ele sentia que as relações para ele eram uma ameaça, sentia medo e havia aqui esta dualidade aqui interior, não é? Agora conseguimos perceber de onde é que esta sensação de que as relações eram uma ameaça vinha de um pai distante, que foi difícil para ele, vinha também aqui de uma mãe que está tão próxima, mas que não brinca com ele e que ele não entende e que o faz sentir-se rejeitado, e tudo isto foi muito difícil e foi muito doloroso para ele, e portanto, na sua vida adulta, sem ter esta consciência, vai repetir este padrão. Tem receio, obviamente, de se aproximar, neste caso aqui da Ana, com medo de voltar a sentir o que sentiu lá atrás, durante a sua infância.
Então foi muito interessante eles perceberem tudo isto, foi muito interessante terem esta compreensão. Isto permitiu que, por exemplo, a Ana percebesse que quando o Pedro se afastava, não o fazia por não gostar da Ana ou por não sentir interesse por ela, ou portanto não tinha nada a ver com isso. Então ela percebeu que aquele sentimento que ela normalmente tinha de sentir-se desvalorizada não fazia nenhum sentido, que ela ganhou, portanto, aqui, portanto, clarificou, percebeu, ganhou uma consciência de que o Pedro afastava-se, mas os motivos eram dele. Ele afastava-se porque ele tinha questões que precisava de trabalhar dentro dele, ganhar consciência de perceber e trabalhar, portanto, não tinha nada a ver com ela. Que isto é muito importante, que isto acontece muitas vezes, nós acharmos que nós somos os responsáveis, mas na realidade não é, são as questões da outra pessoa que tem que ganhar consciência que trabalhar. Aqui o Pedro também percebeu que quando se afastava, que muitas vezes criava aqui desculpas ou pretextos para se afastar, mas percebeu que na realidade não era nada disso, que compreendeu que estes vínculos familiares não correram bem para ele, não foram fáceis, que havia estas dores e que ele precisava de trabalhar isto. E ter esta consciência de que a Ana agora é outra pessoa, que não são os pais e não tem a ver com este ambiente familiar de infância, e que era importante ele ter esta clareza, esta consciência, para começar aos poucos a mudar a sua postura, tanto dentro desta relação. E de alguma forma, o que é muito interessante, o universo colocou para o Pedro, portanto, uma Ana com características de estabilidade, de segurança, de querer criar vínculos, de querer estar próxima, e de alguma forma aqui, com um propósito, entre muitos outros, obviamente, de ajudar o Pedro a, portanto, conseguir dar passos no sentido de ganhar mais confiança, em se expor mais à Ana, em se dar a conhecer mais à Ana, portanto, aproximar-se mais dela e a criar mais vínculos com a Ana, não é? Uau. O que é aqui, a meu ver, muito interessante. A Ana também foi importante ela perceber que ela estava exatamente a repetir, portanto, na sua vida adulta, todos estes padrões familiares de infância, este sentimento de solidão na relação, esta ausência de vínculos com os pais, e estes vínculos frágeis, toda esta tensão também que existia a nível relacional, e isto também foi importante para ela se confrontar com ela própria e perceber que também ela precisava de ganhar consciência disto e de, portanto, olhar para ela própria de outra forma e de procurar fazer aqui algumas mudanças na sua postura e na sua forma como lidava com o Pedro, não é? Portanto, era como se isto também foi uma chamada de atenção para a Ana, para ela olhar para dentro e para ela ganhar aqui mais consciência de questões que ainda não a estava a olhar para essas questões tão importantes, e que seria tão importante serem consciencializadas, não é? Que bonito, Ah, Isabel. é uma história interessante, não é? É um tema interessante, este, e como vimos como os padrões se repetem e como tudo isto está sempre a funcionar, não é? E como ao mesmo tempo isto é tão mágico, como é que estas duas pessoas se vão relacionar uma com a outra, não é? É tão incrível. E eu trago também muito este tema porque eu sugiro que todas as pessoas que vejam este vídeo e que, tanto, ganhem esta consciência, que olhem para as vossas relações desta forma. É completamente diferente olharmos para uma relação amorosa apenas vendo e analisando a dinâmica relacional, portanto, aquilo que acontece no presente, é completamente diferente do que se nós olharmos para as raízes, o que aconteceu lá atrás, quais são os desafios que cada um traz, quais são os receios, as dificuldades que cada um traz, não é? E que vão estar presentes, obviamente, numa dinâmica amorosa, e ter esta consciência, ter esta clareza, tal como a Ana e o Pedro tiveram, e foi muito revelador para eles mesmo compreender aquilo que eles não estavam a conseguir compreender, não é? E que a astrologia, que é uma ferramenta tão incrível, tão poderosa, que nos traz tanta clareza e tanta consciência, nos pode dar. Portanto, eu recomendo mesmo que todos comecem a olhar para as suas raízes,
não só portanto, numa análise de uma relação amorosa, mas também numa análise individual, não é? O que é que eu estou a repetir na minha vida no presente, comigo própria? Que padrões, que pensamentos, que crenças, o que é que está aqui presente? Não é? E quando eu ganho esta consciência, e como falámos lá atrás, eu consigo sair num mecanismo de reação e posso entrar num mecanismo de decisão, ser mais livre, quebrar padrões, viver a minha vida mais de encontro com aquilo que eu desejo para mim, não é? E todos nós. E, obviamente, numa dinâmica amorosa, isto é sempre muito revelador, traz-nos sempre imensos ganhos de consciência, é sempre muito clarificador. E portanto vale sempre a Faz muita pena fazer diferença. esta análise, porque pode melhorar significativamente qualquer relacionamento. Que bom, Isabel, que boa partilha. É realmente magnífico nós olharmos para a astrologia dessa perspectiva, perceber esses padrões e se calhar fazer curas que vão além do próprio relacionamento, nos próximos relacionamentos e tudo mais. As coisas vão ter outras nuances com a força e com o poder da consciência. Isabel, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, quiçá consultar-te para fazer uma consulta destas, como é que ela pode chegar até ti? Quais são as tuas redes sociais, o teu site? Fala-nos um pouco dos teus acessos, a forma como as pessoas podem chegar, Isabel. Ok, falo já disso. Aproveito só para dizer algo também muito importante, que embora eu tenha trazido este tema dos relacionamentos, não é? E esta análise a nível dos relacionamentos amorosos, eu recomendo sempre, e nas minhas aulas digo sempre isto aos meus alunos, que é sempre muito interessante também fazermos esta análise, numa análise de uma dinâmica entre nós e os nossos pais, entre nós e a mãe, portanto, e nós e o nosso pai, ou seja, é muito Claro, interessante porque há sempre questões que não correram bem, houve sempre ali desafios, achamos sempre que o nosso pai ou que a nossa mãe podia ter feito de outra maneira, então olhar para as raízes, não é? Para os padrões que o nosso pai e que a nossa mãe trazem e que repetem, e, portanto, e compreender tudo isto ajuda-nos imenso a compreender melhor o outro, a perceber melhor esta dinâmica relacional que temos com os nossos pais, e é sempre altamente terapêutico e altamente transformador também. Por isso, recomendo também essa análise que façam também com os vossos pais, que é sempre muito interessante. Em exatamente. relação a encontrarem, portanto, podem sempre ir ao site, que é o Centro de Astrologia Tradicional e Moderna, portanto, onde estão lá mais informações sobre os cursos, também no o Instagram, portanto, que é Centro Astrologia CATM, do Centro de Astrologia Tradicional e Moderna, ou no Facebook, portanto, podem encontrar nessas redes sociais. E sim, portanto, estão sempre a haver cursos a decorrer, portanto, eu dou imensos cursos, onde também abordo estes temas, onde os alunos aprendem também muito sobre todos estes temas, entre outros temas também eles muito interessantes, a vocação e carreira, todas estas dinâmicas, o propósito de vida, que é um tema sempre muito, muito fascinante, sempre com o conhecimento da astrologia tradicional e da astrologia moderna, de forma interligada, e assim conseguimos chegar muito mais longe. Também a nível de técnicas temporais, há várias que ainda não são tão conhecidas aqui em Portugal, são cada vez mais e ainda bem, e tu, Diogo, também estás a contribuir para que isso aconteça, mas, por exemplo, a análise do mapa profético, que é tão rica e que nos traz tanta informação sobre cada momento das nossas vidas, também é ensinado nos vários cursos que estão a decorrer e que estão sempre a decorrer, ou a Firdária, entre muitas outras áreas. Portanto, podem encontrar essa informação no site, podem também sempre contactar, alguma questão estou deste lado, e sim, e também a nível de consultas, também dou várias consultas da astrologia natal, deste tipo de análises, de sinastria com estas raízes aqui envolvidas que gosto muito e que são sempre consultas muito reveladoras, da astrologia horária, astrologia letiva, portanto, da dinâmica da vocação e carreira, portanto, destas Em várias muitas áreas. áreas. Então, se Exatamente. quiseres, eu vou só reforçar o site Astrologia Tradicional e Moderna. Também podes procurar no Google, não é? Centro de Uhum. Astrologia Tradicional e Moderna, mas o site é astrologia tradicional e moderna.net, onde vais poder encontrar todas essas informações, links para redes sociais, mas podes sempre dar o teu atalho, vai aqui até a descrição do vídeo, todos os links para o Instagram e para o site da Isabel estão aqui, é só clicares e ires lá saber mais informações. Isabel, muito obrigado pela tua partilha tão generosa e tenho a certeza que inspirou muitas pessoas. Muito obrigado mesmo. Grata e eu, também gostei imenso de estar aqui contigo, é sempre um gosto e espero, acima de tudo, que possa
eu acho que partilhar, ajudar outras pessoas é o mais importante, será E isso. deixa-me Muito deixa-me grata. dizer-te que a Isabel responde aos comentários. Então, se quiseres deixar o teu comentário, é muito provável que a Isabel em breve possa te trazer outro feedback, outras ideias. Então, deixa um comentário para a Isabel aqui no vídeo, que eu farei também os comentários chegar à Isabel. Dá o teu apoio, dá o teu feedback, diz se faz sentido ou não, que é muito bom nós termos essa partilha, essa interação entre nós que estamos aqui e vocês que estão desse lado a nos ouvir. Muito obrigado, tenham um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.